Olá pessoal, como eu disse, estou aqui com a doutora Flávia Mangrini. A gente vai conversar um pouco sobre essa questão da medicina ligada à publicidade médica, discutir algumas coisas das novidades relativas ao uso do antes e depois na publicidade médica e tudo mais. E eu acho que a gente vai ter um período bacana aqui para a gente trocar experiência, tanto na medicina quanto no direito. A medicina, ela regulou na resolução 1974 do CFM o que é publicidade médica. Ali eles trazem detalhadamente quais são as vias de publicidade médica, o que pode, o que não pode. Basicamente, eles fazem até um manual, né, nessa resolução, exemplificando como a publicidade médica tem que ser feita. Inclusive, eu acho que até é um pouco exagerado, porque aí até tolhe um pouco a liberdade do próprio publicitário, por exemplo, de fazer a peça, né? Eu tenho que colocar o número do registro, eu tenho que colocar o número da especialidade, eu não posso me apresentar fazendo uma coisa, mesmo sendo médico e eu tenho capacidade de trabalhar em todas as áreas, eu não posso me apresentar como especialista daquela área, a não ser que eu tenha título de especialidade. Sim. Então, assim, existe uma resolução bastante completa e complexa acerca disso, até para deixar também, proteger a sociedade dos maus médicos, mas eu acho que existe aí um pouco de excesso nisso. Então, o motivo até da gente estar batendo esse papo é porque uma médica, cirurgiã plástica, conseguiu na justiça a possibilidade dela utilizar fotos dos seus pacientes, que é terminantemente proibido, tanto no Código de Ética Médica quanto nessa resolução, inclusive utilizando as fotos de antes e depois dos pacientes. Flávia, como você consegue mostrar para os seus pacientes o seu trabalho? Como que você consegue falar para eles, olha, eu tenho um tratamento para aquilo que você quer fazer e como eu posso me apresentar, como você pode se apresentar nisso para o seu paciente? Tá. Primeiro, gente, é um prazer estar aqui. Obrigada, Dalva, uma honra. Prazer todo meu. E, gente, isso é uma questão muito, muito complexa, né? Na verdade. No meu caso, como eu faço uma medicina mais completa, eu digo. Então, como eu sou gineco e sou pós-graduada em nutrologia e medicina estética, mas eu atuo muito nessa área do tratamento completo do paciente. Então, isso para mim como que o cliente chega até mim, né? Principalmente através de indicação, tá? Hoje, meu consultório é basicamente indicação. Então, assim, o paciente, ele fez um tratamento, ele gostou daquele tratamento, ele vai falar para outras pessoas. Tá? Então, ele já vai chegar mais ou menos já sabendo como é que funciona e o que ele espera, porque ele viu na outra pessoa. Eu sei, conheci o seu trabalho, principalmente na sua atuação nas redes sociais, demonstrando aquilo que você faz, mostrando para a sociedade, né, aquilo que você faz. Como que você trabalha essa questão das redes sociais? Você faz somente os vídeos por você ou você tem um pessoal que trabalha com você? Como que é? Então, redes sociais é bem completo isso daí, né? É bem difícil. Para mim é algo novo, então eu estou aprendendo ainda as coisas. Então, além de ser algo novo, e além de tudo ainda tem toda essa questão do CLM, do CFM. Então, assim, nas minhas redes sociais, principalmente na minha pessoal, eu falo muito de mim, da minha família, do meu dia a dia. E os pacientes, eles gostam disso, sabe? Porque eles já vão vir, a hora que eles chegam no consultório,
Eles já sabem que eu sou casada, que eu tenho 2 filhos, que eu brinco com eles, que eles me contam tudo. Então, hoje, o paciente ele não chega até você assim, eu vou conhecer você no dia da consulta. Não. Ele já chega, ele já sabe que tipo de esmalte eu gosto de usar, como é que é. Então, ele já tipo assim, ele já é mais íntimo seu. Então, isso daí é uma coisa mais gostosa também. Então, isso daí... Já quebra aquele gelo logo no começo. Daquela relação meio fria entre o médico e o paciente. Então, ele já sabe mais ou menos, ele já sabe a minha sala, como é que é, porque às vezes a gente faz algum vídeo de alguma coisa ali. Então, não é uma... Então, não tem uma publicidade ali propriamente dita. E nesses vídeos você não fala aquilo que você faz, você se mostra para os seus pacientes clientes. Mas é isso, tá? Agora, aí tem um story da clínica, aí a gente mostra alguns procedimentos de estética, dessas outras coisas. Mas nunca assim, eu vou fazer uma pessoa, tá ali filmando. Não, isso aí não. Até porque quando a gente começa a trabalhar no procedimento propriamente mostrando como que faz, a gente acaba meio que falando, sugestionando o paciente ou possível paciente que aquele procedimento para ela vai ser bom. E cada um é né? Aqui a gente faz um tratamento muito personalizado. Então isso daí também porque assim, às vezes o que você vai fazer para um não é o do outro. E cada um responde ao tratamento. Cada um responde de um jeito. Então, outra coisa muito importante também é você não ficar prometendo resultados, porque cada um vai evoluir de uma maneira, né? E como é um tratamento bem personalizado, então vai depender do conjunto. É verdade. Do conjunto, dos exames, do todo, da alimentação, de como que ele vai estar, dos hormônios, de tudo, né? E necessariamente, você acredita que é necessário para a medicina essa demonstração do resultado do tratamento para o paciente procurar um médico? Ou isso decorre da própria relação entre médico e paciente? Então, isso daí depende muito, eu acho. Eu acho que assim, o médico ele tem que ter o direito de mostrar o trabalho dele, sabe? Eu acho que isso daí Você acha muito restritiva essa... Eu acho muito restritiva. Eu acho que não precisa escancarar, sabe? Ficar, tipo, colocando lá só fotos antes do depois, não é isso. Mas eu acho que assim, igual, por exemplo, você vai contratar um arquiteto. Você vai lá, você quer ver as obras que aquele arquiteto ele fez. Exato. Você vai, sei lá, você vai contratar qualquer serviço. Você vai ver o que aquela pessoa te fornece. Então, quando você trabalha no consultório que tem muita indicação, isso daí acaba que não faz tanta diferença. Mas agora, para uma pessoa que está começando, para uma pessoa que está alguma especialidade mais específica, então ele tem que mostrar, né, aquilo ali. O que eu acho que o Conselho fez ao fazer uma resolução tão restritiva na área de publicidade foi tentar também nivelar todos os médicos, dando oportunidades iguais para que eles pudessem demonstrar o seu serviço, né, ou falar do seu serviço, mas não mostrar o seu serviço. Mas a gente não pode nem falar. Exatamente. A resolução fala exatamente disso, né? Eu posso ter um caráter informativo, né? Daquilo que eu faço, exatamente, mas eu não posso necessariamente entrar no seu caso personal, né? Aquilo que vai acontecer exatamente com você. Mas eu também vejo o Conselho preocupado com o abuso do poder econômico, ou seja, as grandes clínicas, né, utilizando meios de comunicação muito maiores do que os outros médicos, mas eu acho que também a gente tem que tratar as exceções como exceções, né? Sim, porque a grande maioria não é assim, né?
Eu acho que independente de ser só, porque assim, quando a gente fala de publicidade, a gente pensa muito em quem faz plástica ou dermato, mas não, as outras especialidades também, né? Exatamente. A gente está falando... A gente fica focado num nicho ali, mas é para o todo, né? É que aí vem uma coisa que é importante. A gente não pode prometer resultado, e a gente também não pode tratar a medicina como um comércio. Eu entendo todas as situações. É que, infelizmente, até por conta das práticas de médicos que abusam um pouquinho dessa questão de prometer os resultados e tudo mais, as especialidades ligadas à estética, elas ficam muito vinculadas a essa questão. Né? Então, infelizmente, a jurisprudência, que são julgados, né, dos tribunais, eles entendem como cirurgia plástica, dermatologia, que você está prometendo o resultado, a pessoa está indo lá com uma finalidade específica, então ela quer aquilo, então se você não entregar aquilo, você está incorrendo em uma prática da medicina. Olha só que absurdo, a gente está falando de relação personalíssima, né? Cada paciente responde de uma forma diferente ao tratamento, e a gente precisa também desmistificar. Mas se os colegas também se comportarem como mercantilistas dentro da medicina, ao invés de ter uma relação saudável com o paciente, olha, isso pode não dar certo para você, ó, cuidado com isso. A gente tem aí uma prática meio esquisita, e eu acho que isso que também é o espírito do que o CFM quer. Mas eu entendo que a gente tem outras épocas, também, né? O CFM restringindo muito isso também, ele abriu uma porta para pessoas interesseiras também. Com certeza. Por exemplo, eu vejo vários colegas, umas pessoas, nossa, eu vou lá, vou fazer alguma coisa, faz uma denúncia, alguma coisa para fazer um processo no médico, para ganhar alguma coisa dele. Não, a gente tem as pessoas que procuram, assim, todas as áreas, né? Procuram o judiciário, procuram até prejudicar o médico de alguma forma para obter uma vantagem financeira, e é esquisito. Isso vem acontecendo no direito do consumidor, isso acontece de roubo, demais, né? Bastante. E a gente tem uma equiparação também, eu discuto bastante isso quando eu estou trabalhando nessa área. Eu discuto a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, porque a gente não pode ligar a medicina como prestação de serviço mercantil, consumerista, e isso prejudica todos os médicos em algum momento, no geral. Né? E a gente precisa dar uma E hoje a gente vem vendo esse monte de coisa, então assim, na pediatria, na ginecologia, né? Não só ligado à estética. A gente está conversando aqui por causa de estética, por você. Mas assim, a gente vê isso no geral, né? As demandas médicas aumentando assustadoramente, a judicialização da vida que a gente fala, né? Eu estou com um problema, ao invés de querer resolver o problema com essa pessoa, né? E eu também vejo médicos, por um outro lado, fazer esse contraponto, que se comportam em relação fazendo essa relação do paciente ainda daquela forma patriarcal, antiga, do jeito, olha, eu sou médico, eu tenho todo o conhecimento a respeito desse assunto, então você fica aí e aceita, não dá mais certo. A gente tem que construir, os tempos mudaram, construir esse relacionamento. Eu acho que hoje em dia é igual essa história de concorrência, disso, daquilo. Gente, o paciente, ele é teu, ele te quer. Ele vem até você porque ele tem uma empatia com você e você vai criar uma relação com ele. Se ele vê que não te quer mais, ele não vai ficar. Então, assim, tem para todo mundo. Eu acho que cada pessoa vai atrair determinado público, né? Exatamente. Então, é muito pessoal isso. E eu acho que quanto mais você consegue ter essa relação, uma boa relação com esse paciente mesmo, você vai construir um relacionamento bacana. Muito bacana. Tipo, aqui mesmo, ou seja, atendo muitas famílias, que atende
um indica o parente, o outro, o outro. Mas isso reflete no próprio tratamento, né? Sim. Porque ele criou essa relação com você tão forte que ele vai seguir exatamente aquilo que você está falando. E ele está tão feliz que ele quer trazer essas pessoas que ele sim. gosta. Porque ele viu que aí deu resultado. Deu resultado não como o objetivo em si, mas eu fiquei feliz com aquilo. Com aquilo. E é isso que o paciente vem. Então, eu acho que esse daí é o que a gente tem que ter como nosso... Não você ficar expondo coisas, mas nessa relação acho que você vai ter pacientes muito mais fiéis, sabe? Entendi. Muito mais constantes, assim. Entendi. Do que um paciente que te procura por um antes e depois. Um paciente que te procura por antes e depois, do mesmo jeito que ele está aqui, ele está ali, não. Ele está sempre tem um médico do dia seguinte. Milagrosos. Tem um médico do dia seguinte que sempre vai ser melhor do que o médico que me atendeu ontem, né? Então, ele está ali atrás de milagres. E a gente então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu acho que a gente, então, precisa construir uma forma nova de publicidade dentro de uma nova relação médico-paciente. Porque a gente não tem como fugir das redes sociais. Não tem. Porque hoje o médico ele pode fazer uma publicidade no jornal, numa revista, mas ninguém mais lê. Né? Hoje esse tipo de mídia vai acabar. Vai acabar, gente. Então eu acho que precisa ser construído isso daí. Acho que nem o 8 nem o 80, né? Eu acho que esse meio termo. O assunto que nos prendeu aqui, que foi essa relação da ação, da cirurgia plástica, a colega lá que conseguiu a suspensão, né, de alguns dispositivos da resolução 1974, ela quis construir dessa mesma forma. Olha, a gente tem que pensar uma nova publicidade, a gente tem que pensar que o paciente precisa saber mais ou menos o que ele quer, e ele não vai saber imediatamente o que ele quer, a não ser que ele vai procurar um médico. Mas que médico que eu vou fazer? Então, assim, esse excesso como eu posso dizer, esse excesso de regulação, né, da própria atividade. Restringir demais, né? Talvez. Não sei. Aí a gente não consegue, para o novo tempo da medicina, das relações humanas em geral. E tudo está evoluindo muito rápido, né? E, Dalvo, eu queria que, como médica, eu queria uma orientação sua. O que você pode orientar para a gente se resguardar, ou seria interessante a gente fazer tipo uma consulta com você, ou para a gente se resguardar mesmo, para saber direitinho o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Como é que funciona isso? Bom, basicamente, a gente precisa entender a resolução, tá? Eu acho que falta para o médico saber como exercer a medicina para os outros, né? Ou seja, entender a legislação médica, ética, para que eu possa prestar um melhor serviço. Você não vai conseguir... Isso a gente tinha que ter até na faculdade, né? Com certeza. Porque, gente, o médico não tem economia, o médico não sabe vender, o médico não sabe nada, não sabe direito, aí ele já vê um advogado, já começa a dar tremedeira, ele já tem medo, a sua mão. O grande problema é que você não sabe nem o que fazer, você fala, para que lado que eu corro? Exato, é que eu não posso judicializar a vida, ficar pensando, né, em tudo, vou pensar no advogado. Por quê? Porque o seu Instagram, o seu Stories, é para você utilizar instantaneamente ali. Então, nesse momento, o conselho que eu tenho que falar para vocês ao utilizar as redes sociais, principalmente de forma espontânea, como que é o Stories, né? Saber o limite do que você tem que falar. Aonde está isso? Na resolução. Sobre publicidade em mídias, utilizar no Instagram, no Facebook e outras redes sociais, o próprio site, aí eu acho que é legal, primeiro, você contratar uma boa agência de publicidade que saiba trabalhar com publicidade médica. Sim. Porque, por conta da restrição, não é todas que estão capacitadas a fazer esse tipo de trabalho. Tá? E aí sim, a consultoria jurídica é importante. Tá? Porque aí ele vai conversar entre a agência, o médico
e a mídia ali, você ter o conteúdo e tudo mais que você precisa. Quais são os requisitos, o que eu preciso pôr, o que eu não posso pôr. Então isso é importante, tá? Principalmente para a gente não expor o paciente, não expor o médico. E a gente... Por que essa questão do antes e depois está tão clara, assim, todo mundo discutindo isso? Por quê? Porque a gente não pode expor o paciente, principalmente expor o paciente sem autorização dele. E como que eu consigo fazer a autorização do paciente no meio de uma consulta médica? Porque eu estou lá no meio do procedimento, tenho que fazer a foto, eu preciso mandar isso para tratar para um fotógrafo, para mandar para a agência, para colocar no site. Gente, prontuário médico. Então a gente tem que voltar tudo para trás. Como fazer um prontuário médico? Tem uma forma jurídica dentro para fazer. Então tem tanta coisa, tem tantas nuances que nessa área o advogado é importante para auxiliar, principalmente utilizar a resolução, né, as resoluções, as regras éticas, para se você fazer um bom termo de consentimento informado, um bom prontuário médico. Essas coisas que são as coisas mais básicas da medicina que o médico acaba esquecendo no dia a dia. E quando você fala é a única assim, coisa que respalda a gente. Né? E quando você fala, nossa, a gente não teve aula de direito, a gente não teve aula de economia, a gente não teve aula de administração, na academia de direito é igual. A gente não sabe vender isso, a gente não sabe mostrar o serviço. Malemar a gente aprende, a gente sai de lá sabendo litigar, sabendo entrar com o processo. Mas assim, a gente também precisa ter experiência de vida para fazer isso. Então, os médicos precisam voltar um pouco mais para o básico. O que eu preciso? Fazer uma boa relação médico-paciente. É tudo, né? E a relação mesmo, né? E outra coisa também que a gente vê muito assim, que é o mais incrível, eu acho, que a maioria dos processos médicos ou as denúncias acontecem por colegas médicos, né? Por quê? Não sei se você tem essa... Por quê? Existem essas duas pessoas. Às vezes nem é o paciente, não é o paciente, mas é o colega. O colega que quer prejudicar o outro ou fazer assim. A gente tem na vida, a gente tem uma linha que a gente tem que andar. Várias vezes a gente vai para um lado para o outro, não necessariamente é uma coisa errada, né? Mas é porque você não consegue fazer aquele caminho reto. Eu tenho alguma coisa aqui no caminho que eu tenho que desviar. Sim. Mas agora, necessariamente, é errado fazer isso. Então, a gente precisa ter a consultoria jurídica perto, principalmente por conta do aumento dos processos. Alguns colegas acabam esquecendo o básico, que é fazer de ter o prontuário direitinho, de fazer o termo de consentimento, porque o termo de consentimento também vale para a exposição da imagem. Olha, você pode expor a minha imagem aqui. Apesar do Código de Ética Médica e a Resolução 1974 proibirem, em algum momento isso vai mudar. Então, se eu tiver arquivado isso, né, se eu tiver essas imagens arquivadas e autorizadas, eu tenho aí uma legalidade para fazer isso. Mas tem uma medicina nova, uma advocacia nova surgindo aí para coibir excesso dos médicos, excesso dos pacientes, o excesso da judicialização da saúde. Eu acho que o caminho é por aí. Não pode parar. Não, isso daqui não pode. Porque, tipo, igual o YouTube mesmo. Quem hoje não acessa, por exemplo, um paciente que vai passar comigo, gente, ele joga meu nome, ele dá um Google. Ele dá um Google no nome, não é? Ele dá um Google no nome, olha lá, tem redes sociais, aí eu vou seguir, faz vídeo no YouTube, eu vou seguir, vou ouvir. Então, e se pudesse mostrar um pouco mais, não uma exposição, mas um pouco mais, eu acho que seria interessante. Uma nova publicidade para uma nova relação. Para uma nova relação. Flávia, muito obrigado pela sua conversa, foi bem agradeço, bacana. Gente. E, pessoal, valeu aí, obrigado por terem assistido e sigam a doutora Flávia Mambrini nas redes sociais. Isso, no Instagram tá DRA Flávia Mambrini ou a Clínica Flávia
Flávia Mambrini, e no YouTube Flávia Mambrini. Então tá certo. Muito obrigado por ter assistido a gente aí. Obrigada.